Renault Duster Oroch modelo 2017. A gente está aqui com a versão Dynamic, exatamente para falar um pouco mais sobre esse modelo, já que, para quem procura uma picape, encontra nesta caminhonete, nesta picape, uma alternativa exatamente útil para o trabalho ou para aquela saída de final de semana. Até porque ela é um pouco maior que a estrada e tem uma mecânica mais fácil do que a própria Fiat Toro. A gente tem aqui sim uma boa alternativa e vamos falar um pouco sobre ela nessa resenha curta. Antes é preciso fazer uma ressalva e dizer que esse carro está com a gente através da plataforma Eu Dirijo. Por quê? Porque essa Duster Oroch está à venda. Então, se você se interessar pelo carro, se você gostar, acessa aí os contatos porque tem o link do anúncio na descrição. Agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre ela. Em 2016 para 2017, o conjunto de iluminação da Duster Oroch já vinha igual ao modelo pós-facelift da Duster, porque quando a Oroch chegou, ela já veio com essa cara. Então aqui a gente tem o farol com dupla parábola e também com a luz diurna já aqui nesse modelo que fica nessa parte de cima. Como a gente está falando da versão Dynamic, a gente tem também o farol de neblina na parte inferior do para-choque. E outro detalhe que diferencia esta picape está exatamente nesse aplique aqui na parte inferior, em tom cinza, que caracteriza a versão mais topo da gama. Fora isso, a gente tem também a grade nesse tom preto brilhante, que diferencia esse carro e trouxe mais charme junto com a geração pós-facelift da Duster. Na lateral a gente encontra rodas de liga leve, são rodas de liga leve inclusive de aro 16 polegadas e nessa aqui elas estão equipadas com um pneu AT. Nesta Oroch a gente tem uma personalização porque a roda está pintada de preto junto com a soleira das portas, então isso deixou essa picape com uma personalização, com uma diferenciação entre aquele modelo que vinha de fábrica. Fora isso, espelho retrovisor pintado na cor do carro, maçanetas também na cor do carro e aqui essa parte central do estribo superior, né, do rack no teto que a gente tem nessa picape, ela é pintada nesse tom cinza. Mas a Oroch tem sim aptidão para andar fora de estrada e é sobre isso que a gente vai conversar um pouco agora. Primeiro, porque a suspensão dessa picape, ela é independente na frente, mas também é independente na parte de trás, o que traz mais capacidade de filtrar a imperfeição do solo e traz mais possibilidade, inclusive, de você andar com ela em condições adversas. Outras informações que são bastante relevantes para quem vai usar esse carro, inclusive em um fora de estrada. O ângulo de entrada é de 26 graus e a altura mínima do solo de 20,6 centímetros. E a gente tem também um ângulo de saída de quase 20 graus nessa picape. Ou seja, ainda que ela não tenha tração 4x4 e seja um carro monobloco, ela tem sim capacidade para você utilizar em uma estrada sem pavimentação de forma tranquila, porque ela aguenta sim. Na parte de trás da picape, a gente encontra também a lanterna, e é uma lanterna grande com iluminação tradicional, tudo aqui incandescente. Mas essa aqui, ó, tem os sensores de estacionamento e também tem câmera de ré, exatamente porque a gente está falando da versão mais completa. A abertura é facilitada, a caçamba é coberta por esse protetor. Interessante chamar a atenção para você que está procurando por uma picape dessas, olha só aqui o protetor, tem poucas marcas de uso. Isso significa que essa Oroch não transportou tanta carga assim. Então, se você não comprar essa que está à venda, você pode ficar esperto, porque em uma picape, quando ela está com revestimento com menos marcas, significa que ela teve menos uso. Agora tem um detalhe aqui na Oroch que é interessante. Ganchos de ferro aqui para amarração de carga em toda a parte da caçamba. E aqui a gente tem a trava, que inclusive é feita com chave. Como acessório, você também pode colocar a cobertura aqui na parte de trás. Essa caçamba, a capacidade que ela tem para transportar é de 650 quilos. Na parte interna, a gente tem aqui já começando pelo revestimento. Aqui em plástico, mas aqui a gente tem tecido e os puxadores da porta exatamente nesse plástico, nesse preto brilhante. O mesmo plástico está replicado aqui na parte central do painel. Por tudo isso, a gente tem uma ambientação um pouco mais interessante, até porque aqui nessa picape, o volante é parcialmente forrado em couro.
A gente tem, além disso, uma ambientação interna mais sofisticada, com o teto e os revestimentos do carro nesse tom escurecido. Além disso, a gente também tem aqui outros equipamentos que eu vou falar agora. A começar aqui pela direção eletrohidráulica que esta picape tem. Fora isso, ar-condicionado manual. Os 4 vidros são elétricos e com simples toque, tanto para descer quanto para levantar os 4 vidros. Espelhos retrovisores também são elétricos. E além disso, a gente tem aqui o sistema multimídia com essa tela que inclusive tem GPS nativo. A gente tem aqui essa característica já. Fora isso, como a gente está falando de uma picape automática e eu vou falar mais ainda sobre o câmbio, a gente tem aqui no volante os comandos para o controle de cruzeiro e aqui na parte de trás, como todo o Renault tradicional, o comando satélite para você interagir aqui com a central multimídia e poder alternar entre passar música, retroceder a faixa ou ainda poder fazer a alternância nas situações. Agora, esta Oroch aqui, ela é a mais cara que era possível de ser comprada lá em 2016 para 2017. Eu estou falando da versão Dynamic, equipada com motor 2.0 e com o câmbio automático, que era um opcional. Embaixo do capô, então, já falamos, mas agora é interessante falar sobre ele. Estou falando desse motor 2.0 que a gente tem aqui. Só que aqui na Oroch, olha só, o capô sobe com a mola a gás que a gente tem, tal como se fosse um porta-malas de um carro hatch ou de uma Station Wagon. Esse é um diferencial dessa picape e que inclusive existe até hoje na linha da Duster e da picape Oroch. Agora falando especificamente sobre esse motor, este aqui então é o 2.0 que estava na linha da Duster. A gente está falando de um motor 4 cilindros, um motor com comando de válvulas duplo no cabeçote, ele tem variação na admissão desse comando e o acionamento ele é por correia dentada. A gente tem aqui em termos de números, uma potência de 143 cavalos com gasolina e um torque máximo de 20,2 kgfm. Como é um motor maior, um motor 2.0, a gente tem uma característica desse carro andar de uma maneira mais suave, mas de responder cada vez que ele é provocado. E acoplado a ele, a gente tem um câmbio automático de 4 marchas. E agora a gente vai poder experimentar um pouquinho na nossa volta rápida. Uma das coisas interessantes aqui dessa Oroch é realmente a direção eletrohidráulica, porque ela é mais macia do que uma direção hidráulica, então a gente tem uma condição de ter um carro mais confortável aqui. E um outro aspecto que esse carro aqui agregou nessa linha de 2016 para 2017 está exatamente no alternador. Por quê? O que foi que a Renault fez aqui? Ele fez com que a picape apenas carregasse a sua bateria quando ela estivesse com o carro, por exemplo, parado. E com isso economiza gasolina, economiza combustível quando o motorista está em acelerações. Agora, para a gente poder experimentar aqui, ó, é interessante a gente ver como o carro está bastante íntegro, porque ele está firme de suspensão, não tem barulho, não tem nada que desabone. Inclusive ruídos internos a gente não escuta nada nessa picape. Então é um carro efetivamente que consegue se preservar ao longo do tempo. E um outro aspecto é que carro com pneu novo sempre melhora a dirigibilidade, principalmente quando a gente passa pelo paralelepípedo. Agora o que eu falei do motor tá aqui, ó. Motor 2.0, a gente consegue pisar um pouco mais, ela faz a troca, reduz a marcha e acelera bem. É um motor que ele é mais elástico. Carros da Renault não têm uma característica de nos darem respostas imediatas quando a gente acelera, mas eles conseguem entregar depois uma velocidade final muito mais interessante, ela vai acelerando de uma forma mais gradual. Agora, para você que quer um carro para andar na cidade, para você que quer um carro para o seu uso diário, outra vantagem que a Oroch tem é que ela não é grande, não é um carro de uma dimensão, de uma proporção maior. E nessa aqui a gente tem ainda o conforto do câmbio automático. Não são todas as Oroch que a gente vai conseguir com um câmbio automático. A gente tem exatamente esse equipamento, ele era vendido como um opcional e que ele está incluindo nessa unidade que a gente está podendo experimentar aqui. E para quem vai usar esse carro dentro da cidade, para quem vai fazer um uso mais urbano, consegue ter mais conforto efetivamente com esse carro. A gente percebe trocas muito suaves, ainda que seja um câmbio de 4 marchas, as trocas que ela faz, o motorista não sente o tranco aqui dentro, e é um carro que transmite suavidade e também conforto. Ela consegue dar um plus, ainda que você vá usar esse carro aqui para o trabalho,
é um veículo que você tem em que vai ter um pouco mais de conforto efetivamente. Ela consegue ser útil tanto para você usar todo dia naquele seu serviço, quanto para que a gente possa ter um carro apenas para curtir no final de semana. Vai atender em qualquer uma das situações. Muito interessante essa Oroch e foi bem legal a gente fazer essa resenha curta. Agora a gente vai para o encerramento. A Renault Oroch é uma opção bastante interessante exatamente quando a gente fala de picapes monobloco, porque são carros que a gente consegue utilizar para mais de uma ideia, para mais de uma proposta. E aqui a gente tem uma característica muito interessante, principalmente quando a gente compara lá com a Fiat Toro. A gente tem uma manutenção mais simples e peças mais em conta. A Renault Oroch também é tão resistente quando a gente compara com a Fiat Strada. Haja visto o histórico que a gente tem com a linha da Renault, especialmente com a própria Duster, a irmã desta picape. Se você gostou dessa resenha curta, não se esqueça, deixa aí o teu like. E se gostou também desse carro, acessa o link porque ele está à venda aqui na plataforma Eu Dirijo. Tchau e até o próximo vídeo.